Bem-vindos a mais um Bitcoin passo a passo. Todo o conteúdo deste episódio não é aconselhamento financeiro, mas sim uma opinião própria com fins educativos e recreativos. Hoje continuamos a nossa saga de como funciona a Bitcoin e vamos abordar o tema da mineração e dos mineradores. Tal como já falámos em episódios anteriores, a Bitcoin precisa de um interveniente base, que são os mineradores, que fazem a transformação das nossas transações para o blockchain, ou seja, são eles que escrevem no blockchain as transações que são por nós pedidas e por todos os usuários da rede. Isto é um exemplo dos mineradores dos tempos modernos, é um Bitmain S19. No passado eram usados, devido à dificuldade da Bitcoin, eram usadas os nossos computadores, o poder do nosso CPU ou das nossas placas gráficas. Hoje em dia são usados ASICs, são computadores específicos só para o protocolo da Bitcoin, neste caso para a criptografia usada na Bitcoin, que é o SHA-256. Vamos então começar. O processo da mineração tem 5 fases. A primeira fase é verificar a validade das transações, ou seja, verificar que os fundos existem no usuário A, que não foram gastos por esse usuário, e verificar se não há uma tentativa de utilização dupla dos mesmos fundos. Os mineradores começam por criar blocos, blocos esses que são o conjunto de transações, ou seja, vão agrupar todas as transações que estão a ser pedidas pela rede, pelos utilizadores da rede, no seu bloco, de acordo com a taxa que os utilizadores estão dispostos a pagar para que essas transações sejam registadas. Ou seja, quanto maior for a taxa por nós paga, mais rapidamente a transação entra no protocolo. Podemos escolher imaginando que queremos fazer uma transferência para um familiar e que não há pressa que essa transação entre nos primeiros 10 minutos, que é o tempo médio que as transações demoram no protocolo da Bitcoin. Podemos pôr uma taxa menos elevada e a transação pode demorar 2, 3 horas e pagarmos cêntimos pela mesma. Então a segunda fase é agrupar essas transações num bloco esse que ainda não está minerado. O minerador ainda só está a agrupar as transações num bloco, vai tentar minerar. O passo seguinte é escolher o cabeçalho do bloco mais recente, ou seja, do último bloco minerado, e inseri-lo no novo bloco que ele está disposto a minerar como um hash. Hash é uma ferramenta criptográfica que transforma frases muito extensas, ou seja, informações muito extensas em bits, em frases de bits com muito mais condensado, ou seja, é uma forma segura e a forma mais segura de nós adicionarmos grande informação para algo muito curto, único e exclusivo. Uma alteração de uma letra, vamos ver agora neste vídeo mais à frente, uma alteração de uma letra maiúscula para minúscula faz com que o hash correspondente àquela informação que queremos ter vai ser completamente diferente. Então, o que é que este terceiro ponto é fundamental para que a Bitcoin seja segura, porque como o procedimento da Bitcoin, que é o blockchain, são blocos que estão ligados entre si em cadeia, e um bloco recente não pode ser posto antes de um bloco já minerado, ou seja, para não reverter transações, ao sermos obrigados a inserir o cabeçalho, ou seja, a data, a hora e o número do bloco que já foi minerado antes do nosso, estamos a fazer com que haja uma grande segurança na rede. Pronto, após este passo, os mineradores têm que resolver o problema do Proof of Work, que é o cerne do conceito da Bitcoin, que basicamente já vou explicar a seguir, mas os mineradores têm que resolver um problema matemático, tentativa e erro, a uma grande velocidade, para que sejam premiados. Após resolverem esse problema, são premiados e é-lhes dada a possibilidade então de registar o bloco, que é o quinto passo,
quem após encontrarem a solução para o Proof of Work, registar o bloco no seu blockchain, ou seja, no seu computador ou no seu disco onde estão a minerar, e depois propagá-lo para a rede e fazer o peer-to-peer do blockchain, e todos os utilizadores depois fazem a atualização do mesmo. O que é isto do Proof of Work? O Proof of Work então é a forma de mineração da Bitcoin, onde a Bitcoin está assente, em que são necessárias três coisas: hardware específico, energia e tempo. Estas três coisas em conjunto vão dar origem à solução do Proof of Work. E também o hash. O hash, como eu tinha dito agora há uns momentos, é a possibilidade de transformarmos uma grande informação numa frase de 32 ou 64 bits. Por exemplo, neste caso conseguimos identificar, no exemplo de cima à direita temos Bitcoin passo a passo, o nome do nosso canal, e à esquerda temos o que refletiu em SHA-256, que é o protocolo Secure Hash Algorithm, que foi criado pela NSA, e por sua vez foi adaptado pelo Dr. Adam Beck, foi ele o criador do Hash. Conseguimos ter uma noção de o quão é diferente se simplesmente alterarmos, por exemplo, no caso do exemplo de baixo, Bitcoin passo a passo também, mas com os P's minúsculos, a diferença entre valores de um para o outro, ou seja, faz com que a rede seja altamente segura. Este tipo de criptografia, o SHA-256, é uma equação de um só sentido, ou seja, nós podemos escrever o texto que queremos, transformamos no hash, mas depois nós não conseguimos reverter a transação, não conseguimos reverter o processo. É uma equação de sentido único. Então, como é que se processa todo este processo do Proof of Work e da mineração? Então, os mineradores fazem a proposta de bloco, ou seja, começam como já vimos anteriormente, a angariar as transações que desejam inserir no seu bloco, pegam no cabeçalho do bloco mais novo da Bitcoin minerado, e no nonce, que é uma frase única e exclusiva, que só vai ser usada uma vez e que só uma única vez e uma única utilização. Combinam estes três fatores todos, ou seja, a sua proposta de bloco, o cabeçalho do bloco mais novo e o nonce, e transformam isso num hash number, ou seja, num hash novo. Depois vão fazer a resolução do problema matemático, que tem em conjunto a dificuldade que determina o valor-alvo dessa solução que eles estão à procura. Se a solução que eles encontrarem for o hash number que eles têm ou menor que o alvo, que o valor-alvo determinado pela dificuldade da mineração, resolvem o problema e é-lhes possibilitada a mineração, ou seja, o registro do bloco. Caso não consigam encontrar esse valor-alvo, voltam ao processo outra vez inicial e vão alterar o nonce para outro número. Este processo é feito milhões de vezes por segundo pelos mineradores, ou seja, é um problema matemático que eles estão a resolver milhões de vezes por segundo e é super difícil de resolver, daí serem necessários computadores específicos para que isso aconteça. A dificuldade da mineração, vamos ver mais à frente, é o que determina o quão difícil é este problema matemático ou não, dependendo da potência da rede que existe a nível de mineradores. Após ser resolvido o Proof of Work, isto é o processo do Proof of Work, o minerador pode registar o bloco no seu blockchain e depois propagá-lo pela rede, e é recompensado com X números de Bitcoin, tal como já vimos no episódio anterior, que é o chamado Block Reward. O que é isto da dificuldade para minerar? É um sistema muito simples. Simples de explicar, composto depois na teoria.
quantos mais pessoas existirem a minerar, ou quantos mais computadores existirem a minerar, maior vai ser a velocidade da criação de blocos e o tempo de mineração médio diminui. Mas como o Satoshi Nakamoto determinou que o tempo médio ideal para minerar entre cada bloco são 10 minutos, vai existir uma equação que vai fazer com que a dificuldade aumente ou diminua de acordo com a potência que estamos a ter na rede. Porquê? Porque se nós tivéssemos imensos mineradores na rede e a potência nunca fosse, a dificuldade nunca fosse diminuída ou aumentada, íamos ter um valor de bitcoins muito superior a inundar o mercado e iria fazer com que o processo de recompensa fosse acelerado ou diminuído. Então, como Satoshi Nakamoto criou esta equação que determina a velocidade, ou seja, o valor alvo de tempo é recalculado a cada 2016 blocos, mais ou menos, aproximadamente 2 semanas. A dificuldade aumenta com o número de mineradores, diminui se o número de mineradores diminuir também. Se a dificuldade aumentar, a velocidade da criação de blocos vai diminuir e o tempo de média de mineração média volta ao normal. Ou seja, a rede está sempre a atualizar-se e a manter-se mais ou menos no mesmo procedimento, no mesmo tempo entre cada bloco, que são os 10 minutos, 9 minutos e meio, 10 minutos. Neste momento, devido à enorme potência que a Bitcoin tem na sua rede a nível de computacional, a dificuldade já está neste valor absurdo, ou seja, a equação já está elevada a 21 bilhões 659 milhões de dificuldade, ou seja, os computadores inicialmente nós poderíamos minerar bitcoins até com um telemóvel ou com uma USB, uma pen USB. Hoje em dia são necessárias máquinas com um enorme consumo energético que não fazem outra coisa senão cálculos matemáticos para tentar quebrar esta dificuldade. Ou seja, imaginem como se fosse uma lotaria em que estamos a tentar descobrir um número entre 0 e 1 quadrilhão e temos cerca de 10 minutos para o fazer para sermos recompensados com as bitcoins e podermos fazer o registro. Então a dificuldade, podemos dizer que a próxima dificuldade é igual à dificuldade que temos corrente neste momento, vezes 2 semanas, a dividir pelo tempo médio em que os 2016 blocos anteriores ao bloco que vai ser minerado após o acerto foram descobertos. O que é que isto quer dizer? Este é a grande a coisa mais mágica que a Bitcoin tem, que é um sistema quase que podemos dizer que é um sistema vivo. Ele automaticamente não precisa de intervenção humana nenhuma. Se houver muita potência na rede, a dificuldade aumenta, como estamos a ver neste gráfico. Se houver um decréscimo da potência, tal e qual como temos aqui, houve um decréscimo de potência aqui foi foi este ano 2021, quando a China proibiu toda a mineração em território chinês. Houve um decréscimo acentuado da potência injetada na rede e houve um decréscimo também da dificuldade, que fez com que, por exemplo, material, mineradores que já não eram tão viáveis a nível energético e com poder de hash, ou seja, com o poder que eles tinham para decompor o hash e serem viáveis, que lhes desse lucro, voltaram a ser lucrativos e as pessoas voltaram a conectá-los na rede. Neste momento temos a dificuldade a aumentar porque a potência na rede, o chamado hash rate, também está a aumentar. Pronto, este é de uma forma assim mais simples, mas tentar ser o mais simplificada possível a forma de mineração da Bitcoin. Vou fazer aqui um resumo outra vez. Então, os mineradores fazem proposta de bloco e inserem num hash criado por eles
o cabeçalho do bloco mais novo minerado, mais o tal número de sorteio, inserem as três coisas, juntam tudo e criam um hash, que dá a origem a um hash number. Esse hash number vai ser posto na rede em tentativa de resolução do problema. Se o hash number que eles criaram for menor que o valor alvo determinado pela dificuldade, seguem em frente, resolveram o problema do matemático e são recompensados. Se não acontecer, voltamos ao estaca zero, voltamos à proposta de bloco, o nonce, e assim até resolvermos o procedimento. Espero que tenham gostado deste episódio. Esta é uma parte da Bitcoin muito mais complicada à primeira instância, mas é das partes mais importantes. Os mineradores só existem porque conseguem e têm lucros com este processo. Este processo é muito custoso a nível energético, ou seja, os mineradores de Bitcoin têm um alto consumo energético e eles só conseguem ser lucrativos porque, por exemplo, utilizam fontes energéticas de barragens remotas, energia eólica, energia geotérmica, faz com que eles tenham custos energéticos muito inferiores, por exemplo, a uma rede pessoal e local, uma rede energética de uma pessoa na sua casa. Nós, se tentarmos minerar Bitcoin em nossas casas, a não ser que tenhamos algum tipo de fonte energética extra, solar, eólica, é muito pouco lucrativo, porque aquilo que gastamos energeticamente versus o preço a que conseguimos vender a Bitcoin no seu momento faz com que não seja viável isso acontecer. Espero que tenham gostado do episódio. Por favor, se tiverem dúvidas, deixem na caixa de comentários. Eu vou tentar ser sempre assim o mais simples possível, porque isto, quando se entra em criptografia e protocolos criptográficos, não é fácil de entender assim à primeira vista, mas se porventura quiserem episódios mais complicados, mais aprofundados, por favor deixem na caixa de comentários. Não se esqueçam de subscrever o canal. Se gostaram do conteúdo, deixem um like, partilhem com os vossos amigos. O intuito deste canal não é lucrativo, não é dizer-vos para investir na moeda A ou moeda B. O conteúdo deste canal é único e exclusivamente Bitcoin, e porque é a única salvação que temos a nível monetário no mundo. Obrigado mais uma vez. Stay humble and stack sats.